Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, do verso 1 ao 15. Romanos, capítulo 10, do verso 1 ao 15. Amém? Tem alguém com som já? Ainda não? Primeiro assim, vamos ficar em pé, fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos estar lendo o texto aí, Romanos 10, verso 1 ao versículo 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé. Assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou coisas novas. Amém? Vamos orar mais uma vez, falar com o Senhor. Pai Santo, nós estamos em Tua presença, diante do Teu santo altar, ó Deus, está as nossas vidas, e nós o suplicamos, ó Deus, por Tua misericórdia sobre nós, que o Teu Santo Espírito em poder e autoridade venha falar aos nossos corações nesta noite. Pai, desperta-nos os ouvidos para compreender a Tua palavra, que aquela profecia de Isaías não venha a recair sobre nós. Ouvirão com ouvidos, mas não compreenderão. Pai, mas que os nossos ouvidos, ao ouvir, tenhamos compreensão, entendimento das Tuas verdades. Pai, eu te peço, ó Deus, seja conosco. Eu clamo que o Espírito Santo venha usar-me nesta noite para transmitir o Evangelho da salvação, as boas novas de Cristo Jesus. Pai, usa-me, Senhor, apesar de mim, fala através de mim nesta noite. Este meu clamor em nome de Jesus. Amém.
Estava refletindo no tema, eu lembrei de umas camisetas. Escrevi na hora que vendia elas, né, as camisetas crente nordestino, parece que era o nome das camisetas, coisa assim. Parece que era bem nordestino, me ajuda aí. Os irmãos quase todo mundo usaram até no tempo. Eu pensando no tema para essa mensagem, aí me veio essa frase: se apresse. Tem muita gente sem entendimento. Tinha uma das camisas assim: se aveste, homem, Cristo está vindo. Tinha uma das camisas que era: se aveste, homem, Cristo está vindo. Mas eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema: se apresse. Tem muita gente sem entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, talvez esse fosse o sentimento de Paulo, se avexando para ajudar os irmãos a pôr a vida em ordem, a ajustar a sua caminhada. Ele, por não poder estar naquela igreja, ele então escreve uma carta para orientar aquela igreja. Interessante, os primeiros versículos dessa carta, desse texto, desse capítulo, é que mostra a preocupação de Paulo. Versículo 2 e 3, ele fala: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Parece que a preocupação de Paulo com aqueles irmãos é porque Paulo entendia muito bem que esse grupo aqui que ele se refere no capítulo 10, que ele se refere aos judeus, eles tinham zelo, porém eles não tinham entendimento da palavra de Deus. Pensando nesse texto, pensando nessa mensagem dessa noite, o que me veio à memória é a situação de nossas comunidades brasileiras, a que nós vivemos. É que há um evangelicalismo no nosso meio. As pessoas geralmente elas professam uma fé em Deus. Elas dizem que creem em Deus, elas evocam o nome de Deus, mas quando a gente passa a conversar, a gente percebe que não há um entendimento nessas pessoas sobre a pessoa de Deus e de Cristo Jesus. Elas não compreendem o Evangelho, elas não entendem a dimensão da sua responsabilidade e de como elas devem caminhar ou encaminhar o seu relacionamento com Deus. A maioria das pessoas elas pensam que o relacionamento com Deus está baseado em boas obras, em ser uma pessoa de um caráter justo. Quando nós aprofundamos nesse texto, a gente percebe a preocupação do apóstolo Paulo, é que aquelas pessoas a quem ele está endereçando, pelo menos nesse capítulo aqui, ele deixa isso claro, que eles eram zelosos pelas leis, que elas tinham um selo, um apego pelas leis dadas por Moisés. No entanto, as pessoas elas tinham como que um véu sobre os seus olhos, que não compreendiam a obra de Cristo em favor das suas vidas. Nós encontramos um diálogo de Jesus Cristo com um judeu, com o mestre da lei, onde é colocado, declara que aquele homem não tinha compreensão da obra de salvação que Cristo veio trazer ao mundo. No Evangelho de João, capítulo 3,
versículo 3 até o versículo 10, ele começa no versículo 1, ele vai até o versículo 15, de uma forma mais específica, do 3 ao 10, tem um diálogo com Nicodemos. E Cristo fala para ele: é necessário nascer de novo. E Nicodemos procura: como posso nascer de novo sendo velho? Ele fala que é necessário nascer da água e do Espírito, porque nascer da carne é carne, porque é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de vem, para onde ele vai. Assim é aquele que nasceu do Espírito. E Nicodemos não compreende. Ele fala: tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Eu estou falando das coisas até que não compreende. Imagine se eu falasse das coisas espirituais. O versículo 10, Cristo fala para ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Nicodemos era um mestre, era um homem capacitado na lei. Ele era um dos maiorais dos fariseus. Ele parece, pela descrição, parece que era um homem piedoso. E no decorrer da história, a gente encontra Nicodemos assumindo uma posição junto a Cristo. Mas quando ele se encontra com Cristo, parece que ele não tinha, e Cristo fala isso, ele não tinha uma compreensão da obra de Deus. Os queridos, tenho acompanhado de próximo, perto, vigiado a ser comigo. E a gente tem percebido assim, quando é que não há uma compreensão da ser maioria crianças, aliás, adolescentes, não tem uma compreensão sobre Deus. Apesar de eles falarem de Deus. Quando a gente fala com os adultos, os mais adultos, a gente percebe essa mesma característica. Parece que não há uma compreensão clara sobre a obra de Cristo. As pessoas, elas precisam compreender a obra do Senhor. Por isso se apressa. Tem muita gente sem entendimento. Tem muita gente sem entendimento. Eu quero destacar alguns pontos nesse texto. Primeiro, é nossa responsabilidade esclarecer para as pessoas sobre Cristo. Olha o versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O apóstolo Paulo, ele ora e ele se preocupa com aqueles irmãos, com os judeus, e o seu desejo e a sua súplica é que eles sejam salvos. E no versículo 4, aí nesse versículo tipo, percebe que no decorrer Paulo vai mostrando que aquele povo, apesar da lei, dos profetas, eles não compreendiam claramente a mensagem do Evangelho. Eles não conseguiram enxergar com clareza quando o Messias estava junto deles. Eles não conseguiram ver o Messias. O apóstolo João, ele fala sobre isso: a luz veio ao mundo, eles amaram mais as trevas do que a luz. E João Batista, ele fala que a luz estava no meio deles e eles não identificaram, e eles não viram. Se pararmos um pouco para fazermos uma leitura sobre nossa sociedade, nós encontramos uma sociedade religiosa, parecida com Atenas.
uma sociedade religiosa. Quando você para conversar com as pessoas, você vai encontrar pessoas religiosas. No entanto, parece com os judeus que Paulo aqui se preocupava com a salvação deles. Eles ainda não compreendiam a mensagem da cruz. É nossa responsabilidade transmitir o Evangelho às pessoas. Não o Evangelho do coach, não o Evangelho de Cristiano, mas o Evangelho do Cristo crucificado. Aquele que João Batista anunciou. Aquele que o próprio Jesus Cristo falou: arrependam, convertam-se, voltem para o Senhor. Conversávamos hoje pela manhã sobre Cristo, sobre essa obra extraordinária de Cristo, onde Ele é Deus é o sustento, o Criador e o sustento do universo, e que toda criação foi feita com um propósito para a glória de Deus, e isso é muito claro. E quando a Deus fala que nele vivemos, movemos e existimos, nele vivemos, movemos e existimos. A função pela qual você foi criada foi para a glória de Deus. Mas nós não compreendemos às vezes isso muito bem, ou não seguimos esse princípio da forma que o Senhor requer de nós. Temos dificuldades em vir para a glória de Deus. Apesar de colocar que Deus é o nosso tudo, o nosso Senhor. Agora imagine uma sociedade onde não tem muito compromisso com Deus, ou quase compromisso com Deus, ou muitos nenhum compromisso com Deus. Apenas olha para Deus como aquele que pode abençoar, dar-lhe algumas coisas. Não como um Deus que quer salvar a nossa alma da condenação eterna, nos livrar do juízo eterno. Muitas pessoas estão olhando para Deus e só chegam a Deus apenas como aquele que pode aliviar das suas dores, dos seus sofrimentos. Não estão buscando a Deus como o Senhor digno de ser glorificado, exaltado, a quem eu preciso dedicar toda a minha vida. Se aqueles que dizem povo de Deus não carregar em seus ombros a responsabilidade de tornar o nome de Deus grande sobre a face da terra, quem fará isso? Quem fará isso? Se eu e você não assumirmos uma postura de vivermos na contramão do mundo e proclamar que Cristo é o Senhor, e que nele há salvação, nele há remissão de pecado, fazer como aqueles 3 mosqueteiros lá na Babilônia, ou em Babilônia mesmo, o Império da Nabucodonosor, que saiba do ano Nabucodonosor. E se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará da tua mão. Mas mesmo se Ele não nos livrar, nós não nos curvaremos diante da imagem que fizeste. Uma posição de adorar o Senhor, e diante de uma corte pagã, vendo a morte a um palmo do seu nariz, tomar firme decisão de honrar o Senhor, honrar a Deus. E fique sabendo, se nós quisermos livrar do mundo, mas se Ele não quiser, nós vamos continuar adorando nosso Deus. Precisamos assumir essa postura do nosso presente momento. O segundo ponto, precisa estar ciente da realidade local. Então, eu me preocupo com a falta de engajamento da igreja na sociedade.
de viver de forma diferente na nossa sociedade. Isso deixa preocupado. Quando muitos não se envolvem na sociedade, é seguindo os padrões da sociedade. Não consegue dizer não ao padrão errado, mas seguindo o curso errado da sociedade. Nós precisamos estar envolvidos na sociedade, mas diferente daquilo que o mundo é. Versículo 4 ao 6. Olha aí. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei verá por ela, mas a justiça decorrente da fé a seguir. Não perguntes de coração: que subirá aos céus? Isso é para trazer igual a Cristo. Paulo conhecia a realidade daquele grupo que ele estava endereçando a sua carta. Paulo sabia de forma clara qual era o problema que eles enfrentavam. Precisamos estar cientes da realidade da nossa sociedade. Se ciente de que você precisa. Qual é a maior carência de nossa povoada? Estamos dispostos a pagar o preço para vivermos de forma diferente nessa sociedade, no meio da nossa família. Sabe que eu fico preocupado quando assumimos o padrão de ver a sociedade mais conceitos diferentes. De qualquer situação, qualquer evento, qualquer coisa, nos tirar dos pés do Senhor. Nos afastar de Deus. Nos tirar daquilo que deveria ser prioridade de nossas vidas. Eu fico triste quando irmãos deixam de estar no culto ao Senhor para estar em festa, estar no aniversário, estar no almoço. Eu fico triste por isso. Porque mostra claramente que aquilo ali é prioridade. Aí eu digo, não, mas é só uma vez no ano. Mas é a oportunidade de falar assim, não, esse momento é meu com Deus. Esse momento de adorar o Senhor. É inegociável o servir o louvar a Deus. Eu fico preocupado quando tem irmão que o dia do Senhor não é deleitoso para o Senhor, para servir o Senhor. É um dia que serve a qualquer coisa. Não é um dia que é consagrado para Deus, que é separado para Deus. Mas se surgir uma outra coisa, não, tudo bem, que é domingo mesmo, dá para ir, dá para fazer. Já que é domingo, então não tem problema nenhum. Isso mostra a característica do coração que ainda não está totalmente voltado para Cristo e que não está preocupado de testemunhar de Cristo, não está preocupado em não ofender o irmão, o pai, a mãe, mas ele só ofende a Cristo. Paulo, ele escreve esses versículos compreendendo a realidade daqueles irmãos e fala: olha, que vive debaixo da lei, que tem que se justificar por meio da lei, eles não podem. Eles não podem se firmar no Senhor. Aquele que ainda tentando
manter a sua vida baseada, firmada na lei, tentando subir ao céu para trazer Cristo, ou ir a sepultura para buscar Cristo, não vai conseguir. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, a lei ela nos leva até Cristo. O problema daqueles irmãos, o problema daquele grupo era que eles queriam que continuar seguindo a lei. Eu vou seguir a Cristo, mas a minha lei continua aqui. A lei não levava até Cristo, mas é como se a lei continuasse viva. E esse é o nosso grande problema que nós enfrentamos. Não queremos ser uma testemunha firme entre os nossos sobre Cristo. Parece que a realidade dos meus, seu estado pecaminoso, parece que não me incomoda, parece que não causa náuseas. A realidade, parece que a minha família está andando, isso não me preocupar, a ponto de continuar seguindo os padrões que são contrários à vontade de Deus, a ponto de não renunciar, preferir continuar banqueteando e distanciando do Senhor. O segundo aspecto, o terceiro aspecto é o teor da mensagem de Paulo, que está aí no versículo 10, versículo 8 ao versículo 10. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, o resto de todos os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 11 diz: porque quando a Escritura diz: daquele que crê, ele crê, não será confundido. Porque ele crê, não será confundido. O teor da mensagem que devemos anunciar ao mundo não é chegar e bater na ombro do pecador que está longe de você. Jesus te ama, Ele vai te dar vitória, Ele vai te abençoar. João Batista começou a imaginar: está posto a raiz da árvore. Toda árvore produz mau fruto, será cortada e lançada no fogo. Arrependa-se. Cristo fala: é necessário que você se arrependa. É necessário nascer de novo. A tua situação é ruim, mas pode piorar ainda. O que está passando aqui nesse mundo é fichinha, se não se voltar para Deus. Jesus te ama sim, Ele entregou o seu Filho para morrer no seu lugar. Mas se você não se voltar para o Senhor, a tua situação vai de mal a pior. O nosso grande problema é que, em vez de, diante da oportunidade, falar do Evangelho de Cristo, nós dizemos para o pecador: porque eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão, eu amo. E eu falo: não, vai dar tudo certo, basta acreditar. Por amarmos os nossos, devemos ser sinceros e falar a verdade. Está doendo? Isso é nada diante do fogo do inferno. Está ruim? Isso pode ficar muito pior. Sabe, nós temos uma capacidade de mentir para as
nós amamos em relação ao Evangelho. É uma capacidade tremenda de mentir para eles, de dizer que o que está ruim vai ficar bem porque Deus é bom. Pelo fato de Deus ser bom, Ele vai condená-lo. O apóstolo Paulo, ele escreve de uma maneira clara: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Não tereis aflições, tenha bom ânimo. Não tereis sofrimento, terá dor, terá dificuldade, problemas. Você não vai poder se livrar disso. A situação desse mundo é difícil. É um problema atrás de outro. Mas você pode, pela sua alma, voltar para o Senhor. Queridos, o que nós temos hoje nos nossos dias, os profissionais de TikTok, com mensagens de autoajuda, mensagens enganadoras, e multidões estão acreditando nisso e continuam vivendo o pecado, vivendo uma vida miserável. Mas aí, postando as mensagens no TikTok, os profissionais do TikTok, como diz o Nicolas Ferreira, os pastores da Shopee. Tem aí uma turma de pastores da Shopee. Não sei por que tem uma Shopee, eu gosto da Shopee, né? Tem problema de tentando baratear o Evangelho. Cristo, ele foi muito claro na sua pregação, os apóstolos também, em relação à salvação, em relação às bênçãos. Deus tem bênção para nós, sim, Ele tem bênçãos, muitas bênçãos. Deus cuida do seu povo, Deus dá uma bênção semelhante sobre nós, e isso é inegável, como Deus tem cuidado de cada um de nós. Pessoas dizem: não, basta você ler a sua Bíblia na sua casa e orar, vai dar tudo certo. Isso é mentira. O diabo realmente quer que você faça isso. Basta ler a sua Bíblia, fazer uma oração: Senhor, abençoa minha família, abençoa meu esposo, minha esposa, meu filho, me dá, abre emprego, dá isso e aquilo, amém. Isso é um engano. Satanás tem trazido sobre o mundo as pessoas. Aspecto é o efeito da proclamação do Evangelho. Quando o Evangelho é proclamado, ele tem outro aspecto que está no outro texto, que eu não tratei sobre ele aqui, é esse aspecto, desse efeito da proclamação do Evangelho, que cita aqui nesse texto, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem outro aspecto que Paulo escreve aos Coríntios, que ele fala no outro aspecto da proclamação do Evangelho, que eu não vou tratar sobre ele, quero tratar só sobre este aqui. A proclamação do Evangelho, ele tem o efeito de trazer salvação àqueles que invocaram o nome do Senhor. Ninguém invoca o nome de Deus sem crer. E precisa crer para invocar o nome do Senhor. Essa semana, eu fazendo as coisas mais a minha esposa, e aí, mandando mensagem às pessoas, eu falei assim: e aí, Senhor, senão a gente já tem. O que pode acontecer de receber um sim, porque uma situação ou outra, não, a gente já tem. Se ele disser: vai dar certo, não vai dar certo, não está dando certo. O que pode acontecer, a surpresa dá certo.
Mas está indo atrás de alguma coisa. Eu não já temos para acontecer, se não sim, mas continuou com não na situação lá. Né? O efeito da proclamação do Evangelho: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nosso anseio, e deve ser a nossa fé, a nossa súplica, ao proclamar o Evangelho, ao anunciar sobre Cristo, é que aquele que ouve a proclamação do Evangelho, que ouvir a palavra do Senhor, ele possa invocar o nome do Senhor. E ao invocar o nome do Senhor, ele tem a promessa que ele será salvo. Que coisa extraordinária. Por isso precisamos falar a verdade. Falar a verdade. Olha, a situação não está fácil não. Ela pode ficar muito pior ainda. Eu não esqueci uma frase do pastor Clésio, que leva algumas vezes aqui, lá no Acampamento dos Homens. É que a pior vida neste mundo, a vida mais miserável desse mundo, para o ímpio, é o céu. A vida mais desgraçada deste mundo, para o ímpio, é o céu, o paraíso para eles. Mas a melhor vida que o cristão tem aqui é o inferno que mais tem lugar. Porque o céu é incomparável com tudo aquilo que tem deste mundo. Precisamos anseiar, como Paulo diz no versículo 1. A boa vontade do meu coração e a minha súplica é que o tanque, nosso tanquezinho, haja salvação nos corações, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam justificadas pelo Senhor, que poucos se abrem invocando o nome do Senhor, que joelhos se prosem diante do Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que os nossos corações possam queimar, arder pelo desejo de ver a nossa cidade, nosso povoado, se curvando ante os pés do Senhor e confessando com sua boca que só o Senhor é Deus. Eu estou falando de uma fé oculta, mas de uma fé prática que nos leva a uma vida diante do Senhor. O quinto e último ponto dos desafios para o povo de Deus. Versículo 14. É um desafio. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O desafio para nós, para a igreja do Senhor, é entender que há uma multidão que ainda não creram, que não creem em Cristo, que elas ainda não ouviram, que elas ainda não invocaram o nome do Senhor, e elas não fizeram isso porque elas não conhecem o Evangelho. O que elas conhecem não é o Evangelho do Senhor. Ela conhece a tradição doentia, escravizadora, opressora. Elas não conhecem Cristo. O Cristo que liberta, o Cristo que restaura, o Cristo que transforma. Ela conhece o Cristo, os profissionais do TikTok, o coach, mas não o Cristo crucificado. Estava esses dias lembrando de cada aquele do o rosto de Cristo, se é o rosto de Cristo meu. Eu fugi o nome dele aqui, não vou lembrar. Mas ele fala que falsa a inspiração do pintor. Aquela pintura, a imagem que eles olham, aquela imagem é falsa. É falsa a inspiração do pintor.
A inspiração de muitos escritores por aí, de muitos que anunciam o evangelho, entre aspas, aí, eles não estão preocupados em proclamar Cristo. Eles estão preocupados em manter o seu canal no YouTube, preocupados em manter a sua página no TikTok, preocupados em manter a sua rede social, não estão preocupados com as almas que estão se oferecendo. Eles não estão preocupados com as vidas que continuam sendo escravizadas pelo diabo. Eles estão preocupados com a salvação do pecador. Nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor de tornar o nome de Deus conhecido, o Evangelho de Deus conhecido, de anunciar, de proclamar. Como que as pessoas irão crer em Cristo se elas não conhecem? Como que elas irão entender o Evangelho se não for explicado? Muitos estão como aquele eunuco que ia lendo a palavra de Deus e Filipe procurou para ele: tem o que ler? Ele falou assim: não, ninguém me explica, como é que eu entendo? Mas eu estou lendo. Era um homem religioso, voltando de Jerusalém, de prestar sacrifícios a Deus. E estava voltando para casa, e lendo no rolo ali do Isaías. E Filipe procurou para ele: entende o que eu leio? Como que eu entendo? Se ninguém está me explicando. Ele passa a expor a palavra de Deus a ele. Quando nós lemos a pregação de Pedro em Atos, capítulo 1, capítulo 2 ali, capítulo 2, aliás, a pregação de Pedro é uma exposição das Escrituras. Ele não faz a exposição total, ele vai expor fatos. Falou da promessa de Joel para Luís, a promessa do profeta para Luís. Aconteceu em nossos dias. Mesmo vocês conhecem sobre Cristo, vocês já ouviram sobre o Evangelho, vocês têm noção daquilo que é a vontade de Cristo. Apenas fala sobre Cristo. A promessa que Deus fez lá no Éden, ela se cumpriu. Você sabe disso. Cristo veio salvar o pecador, transformar o pecador. A obra de Cristo nesse mundo não é me dar uma boa saúde, não é me dar uma boa casa, uma família extraordinária, não é me dar um bom emprego, não, é me salvar da condenação eterna, é me livrar do juízo eterno, é colocar os meus pés no céu. Todo o sacrifício de Cristo foi para fazer de mim um cidadão do céu, não foi para fazer de mim um homem extraordinário deste mundo, não. Para me fazer de mim um homem salvo. Precisamos falar isso. Você sabe disso? É só abrir a boca e falar sobre a obra de Cristo, sobre o seu propósito, sua finalidade, a responsabilidade, o desafio para cada um de nós. Comece a testemunhar, sendo fiel ao Senhor, tratando aquilo que é de Deus com prioridades para Deus. Aquilo que Cristo falou para aqueles homens que tentavam pegar de alguma falha: e aí, devemos pagar imposto a César ou não? E vai dar a César que pertence a ele, mas é a Deus o que pertence a Deus. Precisamos dar a Deus aquilo que pertence a Deus. Eu quero concluir a palavra lendo com os irmãos Isaías 6, versículo 8. Talvez até alguns irmãos saibam de cor. 6, 8, eu sabia, eu esqueci. Parei de recitar, esqueci. Isaías 6, verso 8. Depois disto, ouvi
uma voz. Depois disso ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? Quem age por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Estava lendo esse texto de Isaías, eu continuei lendo os versículos seguintes, mas a situação de Isaías era muito crítica. Isaías falou: Senhor, eu estou aqui, envia-me. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endureci-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos para que não vejam. Ele vê com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter e ser salvo. Ou seja, Isaías sabia que ia proclamar o evangelho daquele povo, não ia se arrepender. Nós sabemos que, se proclamando a mensagem do evangelho, o Senhor nos deu o Espírito Santo irá converter os corações. Que o Senhor prometeu que o Espírito Santo iria converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou enviar o Espírito Santo que vai converter o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A promessa que nós temos de se anunciarmos o Evangelho, vidas serão transformadas, vidas serão convertidas ao Senhor. Isaías se dispôs, ele sabia que os corações estavam endurecidos, os ouvidos estavam tampados, ainda assim tornou uma testemunha do Senhor. O nosso desafio, Deus, é sermos uma testemunha do Evangelho, proclamar os decretos do Senhor. Se apresse, tem muita gente sem entendimento. Se apresse, há muita gente sem entendimento. Precisamos sair da letargia que vivemos e botar nossa vida nos trilhos, proclamar o reino de Deus. Amém? Que Deus em Cristo seja encontrado com nós. Nós vamos orar ao Senhor, orar no nosso Deus, agradecer a Ele por esse momento que Ele nos concedeu. Quero convidar aqui à frente o Enzo. O Enzo está aqui, chegou ali, nos últimos, parece que no segundo tempo. Vamos orar por ele do Enzo. Quero apresentar para a igreja mais um bebê. Não dá tempo, olha isso. Assim não dá tempo. Ontem o Enzo chegou em casa e passou do geada sem correr. Está com o coração acelerado. Ele chegou em casa ontem, sempre queria criar essa vida para Cristo. E conversamos com ele, estava ele e o Marcelo. Nós conversamos com ele, eu próprio, tem certeza, ele compreendeu. Eles compreendidos. Entendeu que precisa confessar a Cristo. Ele fez isso ontem e estamos apresentando para a igreja mais uma criança, bebê que nós chamamos porque é recém-convertido. Olha, Jesus disse que é um bebê na fé, vai crescer. O rapaz, o nome bem grandão, Enzo está aqui, logo se lançaram para dentro. Esse nome grande. Os irmãos continuam orando pelo Enzo, pelo Marcelo, pelo Shear, que Deus continue salvando as vidas. Aí eu quero desafio para os irmãos, nós chorarmos pelo Enzo. Amanhã, o Shear começa por volta das 7h30. Aí você que vai vir para o Shear, você fica em casa, e você vai um propósito, entra no teu quarto, tranca a porta, ninguém me incomoda agora. E se coloca em oração pelo Shear dessa família. Então se separa e coloca em oração por esse Shear, para que Deus possa operar de forma poderosa desse trabalho. Seja um parceiro desse trabalho. Você pode contribuir na salvação de mundo e outras vidas em oração. Os abençoados dos irmãos. Entre o seu quarto na hora lá, 7h30, se você quiser 7h30, seu tempo vai ser 8h, tranca a porta, você olha, nesse momento agora eu estou ocupado, ninguém me incomoda agora, porque eu tenho um trabalho a fazer. E se coloca em oração, em intercessão. Vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor.
Senhor, pela vida do Enzo, pelo carinho de Deus, a vida dele. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui diante da tua presença. As nossas vidas, ó Deus, estão diante de Ti. Pai amado, Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes, ó Pai Santo, muito bem tudo aquilo que há em cada um de nós. Ó Deus poderoso, Tu sabes, Senhor, o íntimo do nosso coração. Eu venho te suplicar em nome de Jesus, Tu venha nos despertar para o cuidado das almas que precisam de Ti, Deus. Venha nos despertar para a proclamação, para o ensino da Tua palavra, Deus. Pai, eu quero apresentar diante de Ti mais uma vez a vida do Enzo, Deus amado. Você confirma, Senhor, o seu propósito de servir a Ti. Pai, que o seu coração esteja firmado nesse propósito de Te servir, de Te honrar e viver para Ti, Deus. Pai, que Teu Santo Espírito esteja habilitando, capacitando para viver para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus Todo-Poderoso, tome em Tuas mãos. Pai, que Ele possa ser luz dentro da sua casa, da sua família. Teu Espírito Santo, ó Deus, possa revesti-lo com poder, com sabedoria, temor e temor, Deus, para viver o Teu Evangelho, sobretudo dentro, no meio da sua família, Deus. Pai, que Ele possa ali, no seu pai, da sua mãe, sua voz, Deus, ali, Ele resplandecer a luz de Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu suplico a Ti, que Tu venha repreender, Pai, toda e qualquer cidade do diabo sobre a vida dele, que Satanás não vai ter nenhum poder sobre a sua vida, Senhor, mas que ele seja tomado em Tuas mãos, tomado, possuído pelo Teu Santo Espírito, Deus. Oh Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, seja comigo, seja com cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para Ti, a caminharmos os Teus caminhos. Pai Santo, este é meu clamor, essa petição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.